palavras pra dizer. Eu não sei nem como te agradecer, papai. Papai, tudo que eu tenho eu devo a ti. Sem o Senhor eu não poderia existir, papai. Papai, sua vida deu vida à minha vida. Teu coração fez meu coração bater. Papai, seu esforço valeu a pena. Papai, eu jamais viveria sem ti. Muito obrigado, meu papai do céu, pelo meu pai na terra. O Senhor permitiu que meu pai me desse vida. Papai, seu esforço valeu a pena. Papai, eu jamais viveria sem ti. Muito obrigado, meu papai do céu, pelo meu pai na terra. O Senhor permitiu que meu pai me desse vida. Papai, seu esforço valeu a pena. Papai, eu jamais viveria sem ti. Eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Quando nós separar aqui na terra, quero te encontrar lá no céu. Eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Quando nós separar aqui na terra, quero te encontrar lá no céu. Muito obrigado, meu papai do céu, pelo meu pai na terra. O Senhor permitiu que meu pai me desse vida. Papai, seu esforço valeu a pena. Papai, eu jamais viveria sem ti. Papai, eu jamais viveria sem ti. Papai, eu jamais viveria sem ti. Eu te amo, papai. Dia dos Pais. Paz, pai, paz, amor. Pai, ele é uma estrutura, ele é um fundamento, ele é uma base para segurar toda a família. Se o alicerce enfraquecer, derruba as paredes que é a casa e derruba a família. Se o alicerce não aguentar o peso, com certeza aquela casa ela vai desmoronar. Então, o pai, ele é abaixo de Deus, o herói da família. Ele é o guerreiro da família. Ele é o provedor da família. E o pai, com certeza, ele é o espelho da família. Bom dia, guerreiros, bom dia, guerreiras, bom dia, amigos, bom dia, amigas, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo.
Bom dia, Jesus. Aqui estamos nós para mais uma nova história. História agora baseada aqui no Pai. E desde já eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do meu pai Antônio. Que Deus continue abençoando, continua dando saúde, continua dando força. Papai, eu te amo, seu guerreiro. Estamos juntos porque deve meu pai está ali de idade, mas é um excelente pai. Eu amo meu pai. E também não posso aqui também deixar de parabenizar o Caleb. Parabéns, Caleb, meu minho do seu papai. Caleb está completando anos hoje. Que Deus abençoe, que Deus multiplique os seus anos de vida, que você cresça nos caminhos do Senhor, que seja obediente a seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seus mestres, seus professores, que você seja, Caleb, um exemplo em meio à sociedade. E não se esqueça, viu, minho? Papai te ama, né? Papai fez as músicas pra você. Depois nós vamos cantar essas músicas aí, né? Pro pessoal ver, né? Ou quem sabe colocar no vídeo, né? Aí no final do vídeo. Eu vou ver dependendo do tamanho do vídeo. Né, Minho? Papai te ama. Parabéns, Minho. Parabéns pra você. Papai te ama. E papai ama toda essa turminha aí também, né? A Glenda, a Glaciane, Davi Lucas. Ó, papai ama vocês. Mas vamos lá. Parabéns pra todos os pais. Parabéns pelo seu dia. E parabéns para você também, que muitas das vezes não é pai, é de sangue, mas você também muitas das vezes conheceu uma companheira que tem um filho e passou a cuidar daquela criança e você se tornou-se ali um pai daquela criança. Então, parabéns para você também. Mas vamos lá para o que nos interessa. Eu quero contar aqui para vocês uma história. Essa história também é baseada em fatos reais. Havia-se um pai, que esse pai, ele amava muito o seu filho. E o seu filho amava muito o seu pai. O seu filho nunca havia saído de casa. Ele tinha-se o seu irmão e os dois viviam ali dentro daquela fazenda, cuidando daquela fazenda, e eles brincavam juntos, eles corriam junto naquela fazenda, e eles faziam planos juntos ali naquela fazenda, e aqueles irmãos se amavam. O pai amava, a mãe amava, é uma família muito unida. E aquele jovem ali, eles não tinham curiosidade de conhecer o mundo lá fora, de conhecer a vida lá fora, de maneira nenhuma. E ali, um dia, chegou-se uma pessoa que foi trabalhar naquela fazenda. E quando chegou aquela pessoa que foi trabalhar naquela fazenda, aquela pessoa ali, quando via aquele jovem ali, ele falou assim: rapaz, olha, eu não sei o que vocês fazem aqui nessa fazenda, entendeu? Que vocês não foi conhecer o mundo lá fora. Por que vocês não foi conhecer? Lá é bom demais, rapaz. O mundo lá fora, lá tem mulheres. Isso, mulher, você já conhece? Vocês não devem conhecer mulheres. Vocês não devem conhecer mulheres. Nesse mundo lá fora tem mulheres. Lá tem muita coisa boa. E começou a colocar aquilo ali na cabeça daquele jovem. Começou a colocar aquilo ali na cabeça daquele jovem. E aí aquele jovem chegava em casa, e quando ele chegava em casa, ele sentava na mesa com seu pai, sentava na mesa com a sua mãe, sentava na mesa com seu irmão, e ali ele ficava horas e mais horas com a mão assim pensando, ele ficava pensando, né? E aí o seu pai perguntava: meu filho, o que está acontecendo? Vamos almoçar? Vamos jantar, vamos tomar café. E ali ele ficava, e quando foi uma hora ele já não queria mais sentar na mesa junto com os pais, ele já não queria sentar na mesa mais junto com os pais, entendeu? Ele já não dialogava mais com seu irmão da maneira que eles dialogavam antes. Ele já começou a afastar um do outro ali dentro da fazenda, né? E ali ele começou a ficar mais junto daquela pessoa e perguntava: e como é que é lá fora? E como é, que significa mulher? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E ele falava: rapaz, lá é bom demais, lá é bom, lá é assim, lá é assado e tal. Se você for, você vai gostar. E começou a fazer a cabeça daquele jovem. Começou a fazer a cabeça daquele jovem, e aí aquele jovem naquela hora, ele pegou-se e falou com teu irmão assim: olha, meu irmão, eu vou ter uma conversa muito séria com o papai. Eu vou dizer para o papai que eu não vou mais ficar aqui na fazenda. Eu vou falar com o papai que eu preciso sair, eu vou para a cidade, eu preciso conhecer pessoas novas, eu preciso ali com certeza absoluta ali, conhecer mulheres, eu preciso me relacionar com outras amizades, né? E eu vou falar com o papai que eu irei. O irmão dele falou: não, meu irmão,
Não, meu irmão, tudo há um tempo, tudo há um propósito, na hora certa, assim como o papai e a mamãe casou, você também na hora certa vai casar, meu irmão. Na hora certa você vai casar. Calma, meu irmão, é questão de tempo, entendeu? E ele falou assim, não, meu irmão, eu tô decidido, eu vou, eu já fiquei aqui muito tempo, eu já estou com 19 anos de idade, e eu preciso, sim, eu vou. E aí ele chegou, se pôs para aquele empregado que foi trabalhar na fazenda de seu pai e falou assim, olha, eu estou querendo ir para a rua. Eu estou querendo ir para a rua, eu quero conhecer essa vida que você me falou, essa vida que você me apresentou. Eu quero ir para a rua, e aí, se eu for, você vai comigo? Ele falou, não, é para já. Se você for, pode contar comigo que nós iremos juntos. E assim foi feito. Chegou-se um domingo à tarde. Aquele jovem, ele chegou para o seu pai, chegou para a sua mãe, chegou para o seu irmão e falou assim, papai, mamãe, meu irmão, eu quero dizer para o senhor, papai, que o senhor possa me dar parte da minha herança. O senhor me dê parte do que me pertence aqui, porque eu não vou ficar mais na fazenda. Eu resolvi ir para a rua. Ah, quando ele falou isso, o pai dele caiu de joelho, a mãe dele caiu de joelho, caiu aos prantos e falou, meu filho, pelo amor de Deus, o que você vai fazer naquela rua? Meu filho, tudo há um tempo determinado, tá faltando alguma coisa para você aqui dentro de casa? Tá faltando? Fala que nós te damos, meu filho. Está faltando alguma coisa? Ele falou, não está faltando nada não, papai. Não está faltando nada não, mamãe. Mas eu decidi. Cuidado com suas decisões. Cuidado, jovem, com as suas decisões. E aí esse jovem chegou e falou, pai, eu vou. Ele falou, meu filho, pensa mais um pouquinho. Pergunta a Deus se é o momento, se é a hora de você sair pelo mundo, meu filho. Vê! Ele, não, pai, é a hora sim, senhor. Eu já estou decidido e eu vou nessa jornada. E o pai dele falou, mas pensa, pelo menos um pouquinho, por amor ao seu pai. Pensa uns 15 dias. Depois de 15 dias, você volta aqui para poder falar comigo. E assim ele falou, tudo bem, eu já estou decidido, mas eu vou dar os 15 dias que o senhor pediu. E ali esse jovem ficou ali trabalhando naquela fazenda. E aí ele pensou, ele refletiu, e aí ele falou assim, eu acho que o papai está certo, eu acho que a mamãe está certa, eu acho que meu irmão está certo, eu não vou. Eu vou falar para o funcionário que eu não vou. E ele chegou para o funcionário e falou para o funcionário assim, olha, eu pensei bem nesses 15 dias que eu estava aqui na fazenda, e eu acho que o papai está certo, eu acho que a mamãe está certa, eu não vou mais para a rua, eu não vou mais conhecer outros lugares, no tempo certo, no tempo de Deus, eu irei. E ele falou, rapaz, você não sabe o que você está perdendo, rapaz, olha só. E aí meteu-se a mão na carteira, pegou-se algumas fotos de algumas mulheres, daquela forma que você entendeu, e mostrou aquelas fotos para ele, e falou, essa aqui eu conheço, o nome dela se chama fulana, olha, essa daqui eu conheço, se você quiser eu te apresento, o nome dela se chama cicrana, olha, essa daqui, olha, é mais linda ainda, olha para você ver, o nome dela se chama fulano. Ah, tá, meu amigão aqui, ele tem um carrão, e ele conhece muitos lugares, olha só, olha para ver como é que ela é feliz. E pegou e mostrou-se a foto ali deles ali naquelas festas, mostrou-se aquelas fotos ali deles ali naqueles restaurantes chiques, mostrou as fotos deles ali naquelas festas de rodeio, mostrou as fotos ali deles passeando no shopping, nos parques, nas baladas. E aí aquele jovem falou, mas é assim que funciona? Ele falou, é desse jeito que funciona, vambora, rapaz, vambora. E assim aquele homem conseguiu introduzir novamente na cabeça daquele jovem ali a vontade de deixar sua casa novamente. E assim aquele jovem passou-se os 15 dias, ele chegou para o seu pai, chegou para tua mãe e falou assim, olha mãe, olha meu pai, eu dei os 15 dias que vocês pediram e eu estou decidido, eu irei para a rua. E o pai dele falou assim, tudo bem meu filho, essa não é minha vontade não, meu filho, mas se você está querendo, eu quero que você saiba que o papai te ama, eu quero que você saiba que as portas da minha casa estarão abertas, eu quero que você saiba que a mamãe te ama, viu meu filho, pense bem meu filho. E ele foi lá no cofre, abriu-se o cofre, pegou-se ali parte daquele dinheiro que estava ali e falou, olha meu filho, essa parte aqui é a parte que te pertence, tá aqui meu filho,
Olha, que Deus possa colocar na sua cabeça, que você venha usufruir, que você venha guardar, que você venha fazer esse dinheiro render, que você venha prosperar. Use a sua cabeça, meu filho. Use a tua cabeça. Faça esse dinheiro se multiplicar, meu filho. E ali, o seu pai abraçou aquele filho chorando, a sua mãe abraçou chorando, o seu irmão falou: meu irmão, você vai mesmo? Ele falou: eu vou, eu não vou mais ficar aqui, eu vou. E assim, ele pegou-se e entrou-se no seu carro e seguiu-se juntamente com aquele amigo rumo da cidade. E eles foram para a cidade. Chegando ali na cidade, eles pegou, quando eles estavam indo, ele olhou pelo retrovisor, e quando ele olhou pelo retrovisor, lá atrás estava seu pai, estava sua mãe, estava seu irmão, dando tchau para ele, e chorando, e a sua mãe caiu de joelho ali, caiu-se de joelho ali. E ele foi pra rua. Quando ele chegou lá na cidade, ele pegou, alugou-se, aquele homem levou ele para poder alugar um apartamento ali na cobertura, de frente com a praia, de frente com o mar. E eles alugaram aquele apartamento ali na cobertura. E aquele jovem falou: rapaz, realmente, você não mentiu pra mim não. Você não mentiu pra mim não, rapaz. Rapaz, você não mentiu pra mim não. Realmente você falou a verdade. Olha que chique, olha que prédios lindos. Olha que prédios lindos, olha só para você ver que maravilha que é essa cidade, que maravilha que é essa, como é que é o nome disso aqui? Ele falou: capital, isso é uma capital, olha que capital linda, esse jovem falou. E assim chegou a noite, e quando chegou a noite, ele falou: vambora, vamos ali na boate, pra você ver como é que funciona. E ele chegou na boate, chegou ali arrumadão, chegou ali perfumado, chegou ali com aquelas roupas de marca. E quando ele chegou ali na boate, ele chegou-se ali e falou assim: olha, como que funciona isso aqui? O cara falou com ele: ó, funciona assim, 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 assado. Ele virou e falou assim: olha, quantas pessoas tem aqui nessa festa? O rapaz falou assim: pera aí que eu vou contar. E aí falou com ele: aqui tem 250 pessoas na festa. Ele falou: olha, então, a partir de agora, pode deixar a festa por minha conta. Vocês podem beber, vocês podem comer, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que hoje eu pago. Falou para o dono daquela boate. E ali quando ele chegou-se ali arrumado, chegou-se ali no seu carrão, fechou-se a festa, pagou-se aquela bebida para todo mundo, apareceu muitos amigos, as pessoas perguntando: quem é você? E aí, prazer te conhecer, como é que é você? Prazer te conhecer. E aí, amigão, seja bem-vindo ao nosso mundo. Valeu, meu amigão. E aí, como é que você tá? E aí, aproximou-se as mulheres, aí veio-se as mulheres, aquelas mesmas mulheres que o amigo havia mostrado lá na foto para ele, lá na fazenda. E aí falou: olha, essa daqui é a fulana que eu te falei, olha, essa daqui é a cicrana que eu te falei, essa daqui é a beltrana que eu te falei, pode escolher uma. E aí ele pegou e falou assim com ele: aí eu quero aquela dali. Ah, quer aquela dali? E aí o funcionário chamou-se aquela moça lá no canto e falou assim: olha, cuide bem dele, trate bem dele, é um cara cheio do dinheiro, é um cara ricão, cheio da nota, cuida bem dele. E assim foi feito. E eles começaram a beber, e aquela moça começou a dar carinho, aquela moça começou a dar amor pra ele, começou a dar afeto pra ele ali naquela festa. E ele se sentiu o dono da balada, ele sentiu o dono da festa, ele estava ali todo fofo, e amigos, e mulheres, e pegou-se aquele pessoal, levou para o seu apartamento, eles continuaram a beber, e ele nem lembrava do seu pai, ele nem lembrava da sua mãe, ele nem lembrava mais do seu irmão, né? E seu pai ali na fazenda orando, Senhor, aonde meu filho estiver, proteja ele, Senhor, guarde ele, Senhor, livra o meu filho de todo mal, Senhor. E ali aquele jovem estava ali naquela festa, e aquele jovem naquela festa ali, e ali ele saía para uma festa, saía para outra, saía para uma festa, saía para outra, e abastecia o carro dele, abastecia o carro dos amigos, e ele emprestava dinheiro para um, emprestava dinheiro para outro, e foi curtindo. E ali, nenhuma daquelas noitadas, ele acabou se relacionando com uma mulher. Ele se relacionou com uma mulher, e aquela mulher, infelizmente, ela estava contaminada.
É isso que você ouviu. Aquela mulher, ela estava infelizmente contaminada, e aquela mulher contaminou aquele jovem. Contaminou-se aquele jovem, e aquele jovem não sabia de nada, ela não falou nada para ele e tal, e aquele jovem continuou ali na festa, continuou nas baladas, mesmo contaminado. E aí, aquele dinheiro daquele jovem foi acabando. O dinheiro daquele jovem foi diminuindo. Os amigos daquele jovem foi diminuindo. As mulheres começou a desaparecer. O amigo que levou ele para a rua desapareceu. Aquele jovem ficou naquele apartamento. E quando aquele jovem ficou ali naquele apartamento, chegando-se ali o dia de pagar-se o aluguel, que era altíssimo, atrasou-se o aluguel. E quando atrasou-se o aluguel, o imobiliário chegou ali e falou com ele: olha, nós vamos dar para você 15 dias para você pagar o aluguel desse apartamento. Se você não pagar, infelizmente, você vai ser despejado. E aquele jovem saiu batendo ali de porta em porta ali, e chegou naquela casa daquelas pessoas que ele pagou bebida e falou: moço, e aí, tudo bem? Como é que tá você? Eu sou fulano de tal. Ah, eu sei que você é fulano de tal. Hein? Você teria aí, por gentileza, 5 mil reais para poder me emprestar até a semana que vem? Ele falou: rapaz, infelizmente eu não tenho. Infelizmente eu não tenho. Eu tô de saída também, eu não tenho não. Se eu tivesse, eu te emprestava. E ele chegou lá na casa do dono da balada, do dono da boate, e virou para ele e falou: senhor, meu amigo, tudo bem? Você me conhece? Eu sou fulano de tal. Eu lembro de você. Pois é, rapaz, eu tô precisando de 5 mil reais emprestado. Você poderia me emprestar? A semana que vem eu te pago. O dono da boate falou: não, infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse eu te emprestava. E ali, aquele jovem saiu cabisbaixo e foi na casa de uma daquelas mulheres que ele havia se relacionado, e virou para ela e falou assim: ei, como é que tá você? E aí ela falou assim: fala, o que você quer? Ele virou e falou assim: não, eu vim aqui, eu tô um pouco constrangido, mas eu vim aqui para ver se você não tinha 5 mil reais para poder me emprestar, e a semana que vem eu te pago. Ela deu aquela gargalhada, olhou pra cara dele e falou assim: não enche, rapaz, vê se não enche. Você, ao invés de me dar o dinheiro, você tá pedindo dinheiro, eu não tenho dinheiro para te dar, e mesmo que eu tivesse, eu não te daria. E aquele jovem saiu ali cabisbaixo, e subiu-se o apartamento. Chegando ali, venceu-se os 15 dias que a imobiliária havia dado para ele, e ele não conseguiu aquele dinheiro. Ali para poder pagar. E ali aquele jovem chegou-se, estava ali de cabeça baixa, quando de repente tocou-se a campainha do apartamento, e eram os corretores da imobiliária, e falou: e aí, você conseguiu o dinheiro? Ele falou: não consegui o dinheiro. E ele falou: então, infelizmente, a partir de agora, você se retire do apartamento. É isso mesmo que vocês ouviram. E aquele jovem pegou-se ali, aos prantos, chorando, e falou: me dá mais 15 dias, pelo menos mais 15 dias, eu vou conseguir o valor. Pode ter certeza, eu vou conseguir o valor para vocês, E ele falou: não, infelizmente, nós não vamos poder dar mais para você 15 dias. Já damos os 15 dias que você precisava, que estava no contrato. Agora nós não podemos mais. E aquele jovem pegou aquelas roupas dele ali, e desceu-se aquele elevador daquele apartamento. E quando ele desceu com aquela bolsa ali, ele foi até a casa de um daqueles amigos que também bebia com ele. Chegando ali, ele bateu palma, e ninguém atendia aquela porta. Ele foi para casa do segundo amigo, bateu palma, e ninguém atendia aquela porta. Aí ele foi para casa do terceiro amigo e bateu palma, e ali saiu aquele amigo do lado de fora, e ele falou: olha, fulano, você poderia, me gentileza, dar-me pelo menos uns dias para mim poder ficar aqui na sua casa? É poucos dias, até eu reconstruir um pouco a minha vida. Depois eu te pago esses dias que eu ficarei na sua casa. E ele falou: infelizmente, você não pode ficar aqui. Eu moro aqui com a mamãe, eu moro aqui com meu pai, eu moro aqui com meus irmãos, e eu não posso te dar esse abrigo. A casa é pequenininha, eu não posso te dar esse abrigo. E aí aquele jovem saiu-se ali
E a fome começou a bater, deu a hora do almoço, ele passava em frente àqueles restaurantes, ele sentiu o cheiro daquela comida, e ele pediu-se um prato de comida ali naquele restaurante, e o dono daquele restaurante virou e falou: rapaz, sai daqui, aqui não é para dar, aqui é para vender, sai daqui! E ele saiu, e devido à contaminação que ele estava, aquele jovem começou a emagrecer, aquele jovem começou a perder o seu cabelo, aquele jovem começou a ficar cheio de ferimentos, aquele jovem começou a cair pelas ruas, e a fome começou a bater, e a angústia começou a bater, e ele chegou-se ali pro dono daquela boate, e falou com ele assim: ó moço, por gentileza, me dá então pelo menos um dia de serviço. Olha quanto que eu te ajudei, moço, quanto que eu te ajudei. Aquela vez eu fechei a balada, paguei a bebida para todo mundo, paguei comida para todo mundo. E ele falou: sai daqui, seu mendigo, sai daqui, seu morador de rua, eu nem conheço você mais, rapaz, sai daqui. E aquele jovem saiu ali, ele já tinha vendido as suas roupas, de marca, ele já havia vendido a sua bolsa cara, ele já havia vendido o seu sapato caro para se alimentar, só estava com a roupa do corpo, apenas com a roupa do corpo suja. E aí, aquele jovem foi ficando ali, e aí pegou-se uma estrada. Quando ele pegou-se aquela estrada, que ele estava rindo rumo àquela estrada, ele viu-se uma fazenda lá longe, e ele chegou-se ali e falou: eu vou naquela fazenda pedir emprego. Quem sabe eles não me dão emprego. E ele chegou ali já cansado, já sem força, e chegou-se ali e pediu-se para aquele morador daquela fazenda um emprego. Ele olhou para ele e falou assim: olha, eu posso até te dar esse emprego com uma condição, que você fique ali, que você more ali, dentro daquele curral. Ali tem uma tampagemzinha por nome de celeiro. Ali é onde a gente guarda as celas, a gente guarda ali as coisas, ali as cordas. Você vai ficar por ali. Ele falou: não, moço, eu aceito. E ali ele pegou-se e começou a trabalhar naquela fazenda. E ali chegava na hora do almoço, o homem não levava o almoço para ele. Chegava na hora da janta também, uma dificuldade para levar aquela janta para ele. E quando levava aquela comida para ele, ainda levava aquela comida azeda, levava aquela comida estragada. Café da manhã raramente ele ganhava, e aquela doença que estava no seu corpo começou a dificultar mais ainda, e ele começou a cuspir aquela doença, ele começou a ficar ruim ali, e ali aquele moço parou de dar comida para ele ali também, naquele curral, e ele cuidava daquela fazenda com poucas forças que ele tinha, e aí um dia ele estava lá cuidando dos porcos, dando comida para os porcos, colocando aquela lavagem ali para os porcos, e chegou-se a hora de comer, e ali o homem não levava alimento para ele, e ali ele pegou-se e estava com muita fome, acabou tirando um pouco daquela lavagem daqueles porcos e começou a se alimentar junto com os porcos. E quando ele estava ali dentro daquele chiqueiro, quando ele estava ali caído, quando ele estava ali cheio daquelas marcas, daquela enfermidade, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou do seu pai, ele lembrou-se da sua mãe, ele lembrou-se do seu irmão, ele lembrou da forma que o pai tratava os seus funcionários na fazenda, ele lembrou que os pais davam carinho, davam amor para os funcionários, ele lembrou da vida boa, da cama que ele tinha lá, ele lembrou das palavras do pai, ele lembrou das palavras da mãe, ele lembrou da palavra dos irmãos, e ele disse: olha, na casa do meu pai tem pão, meu pai trata os funcionários com exemplo. Será que meu pai vai me perdoar? Depois de tudo que eu fiz para ele?
E ali ele estava dentro daquele chiqueiro. E a dor, e a angústia, e o sofrimento. E aí ele olhou com aqueles olhares já cansados, aqueles olhares ali já envermelhados, e levantou-se e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas trate-me pelo menos como um dos seus jornaleiros, pelo menos como um dos seus empregados, meu pai, trate. E assim ele foi, ele saiu caindo ali naquelas estradas, saiu caindo pelas estradas, saiu caindo pelas estradas, e ali na casa lá, todos os dias, aquele senhorzinho já de idade, já cansado, sofredor, estava ali sofrendo pela ausência do seu filho, pela partida do seu filho. E todos os dias ele sentava na sua cadeirinha de balanço, todo dia ele sentava na cadeirinha de balanço, e ali ele dizia: Senhor, aonde está meu filho? Senhor, aonde está meu filho? Senhor, proteja meu filho, guarde o meu filho, Senhor, aonde que ele estiver, guarde meu filho, Senhor, traga meu filho em paz, Senhor, não deixe o meu filho passar necessidade, Senhor. E aquele pai, ele já havia preparado ali, deixado ali no cantinho. Quando a mãe dele arrumou aquelas roupas, ela deixou uma roupa ali guardada naquela gaveta, ela deixou um calçado guardado dentro do quarto. Ele já tinha a aliança que ele tinha comprado para ele, para um futuro casamento, já estava guardada ali naquele quarto. E aquele jovem pegou-se a estrada e caminhou, até chegou perto da fazenda do seu pai. E quando ele chegou perto da fazenda de seu pai, era aproximadamente cerca de 4 horas da tarde. Vem ele caindo, vem ele capengando, vem ele ali triste, todo rasgado, barbudo, cabelo comprido. Vem ele, e de repentemente lá na varandinha daquela fazenda, daquela fazenda, aquele homem se levantou, aquele senhor se levantou e falou com a sua esposa: mulher, vem aqui, eu acho que tá vindo alguém. Ela falou: não, deve ser um dos funcionários. Ele: não é um funcionário, não, eu conheço aquele andado, eu conheço aquele gesto que vem lá, aquele lá é meu filho, ele é meu filho, Deus, obrigado, é meu filho que tá vindo ali, meu Deus, obrigado. E aí, aquele senhor se abraçou com a sua esposa, e aí mandou-se, os funcionários gritou: fulano, vem cá, vai receber meu filho lá na portaria, é meu filho sim, vai lá receber ele, E ali chegou-se o funcionário e ajudou, pegou-se nos ombros dele e ajudou-se ele chegar até a porta da sede da fazenda. E quando chegou ali, o seu pai desceu com aquela bengalinha, e ele falou assim: ô meu filho. Aí ele diz: ô meu pai, me perdoa, ô meu pai, quanto que o senhor me avisou, quanto que o senhor me alertou, meu pai, quanto que o senhor alertou, minha mãe, me perdoa. E seu irmão não estava lá, e ouviu-se ali um barulho, seu irmão correu-se lá do curral e veio também, e seu irmão estava bonito, seu irmão estava formoso, seu irmão estava corado. Seu irmão olhou para ele e falou assim: é você,
O que aconteceu com você, pelo amor de Deus? O que aconteceu com você, meu irmão, pelo amor de Deus? E abraçou ele chorando, e o pai abraçou ele chorando, a mãe abraçou ele chorando, chorando, chorando. E ele falou: pelo amor de Deus, levanta o meu filho do chão, dê um banho no meu filho agora. O pai falou: dê um banho no meu filho, dê um banho no meu filho agora. E levou-se aquele filho para dentro de casa, deu-se um banho nele, cortou-se o cabelo dele, e ele chegou-se ali e falou: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai, trata-me pelo menos como um dos seus jornaleiros, pai. Ele falou: esquece isso, meu filho, esquece isso, meu filho, já se passou, o papai te ama, a mamãe te ama, seu irmão te ama, meu filho. E pegou-se ali e cuidou daquele filho, cuidou-se daquele filho, deu a roupa, pegou o sapato que havia guardado, pegou a roupa que estava guardada lá no armário, pegou-se a aliança que estava ali para o futuro casamento, colocou-se aquela aliança no dedo dele e falou: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo à casa do seu pai novamente, o papai te ama. E ali naquela hora, aquele filho chegou-se e dobrou-se os seus joelhos e falou: Deus, obrigado pela vida do meu pai. Obrigado, Deus, pela vida da minha mãe. Obrigado, Deus, pela vida do meu irmão. Oh, Deus, meu pai tem um coração muito bom. Meu pai é um guerreiro. Meu pai é um homem de fibra e de coragem. Meu pai é um homem de verdade. Meu pai é um homem de confiança. Meu pai é um homem sincero. Meu pai é o meu super-herói. Meu pai é meu guerreiro. Meu pai é minha vida. E ali naquele exato momento que eles estavam ali, todos em volta da mesa, o seu pai perguntou: meu filho, por que essas feridas? Por que essas feridas não cicatrizam? Por que, meu filho, você está tão vermelho desse jeito? Por que, meu filho, seu cabelo ficou dessa forma? Está falhado. Por que, meu filho? Por que, meu filho? E aí ele falou assim: pai, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, pai. Eu ainda não sei. E o pai rapidamente ligou para uma equipe de médico que tinha ali na cidade e mandou-se que a equipe de médico fosse até a sua fazenda. E aquela equipe de médico foi ali. E quando fizer o exame, aquele filho estava contaminado. Ele estava contaminado. E o médico deu aquela triste notícia para a família: seu irmão caiu, seu pai caiu, sua mãe caiu. E pagou-se os melhores tratamentos para ele. Os médicos vinham todo dia, 2 vezes por dia. Fez tudo para ele, cuidou do que podia. O pai deu carinho, colocava comida na boca dele. E ele foi por cima daquela cama e foi emagrecendo, até o dia que o pai levantou de manhã cedo e seu irmão estava ali na mesa para tomar o café, sua mãe estava ali na mesa para tomar o café, seu pai já estava na mesa para comer o café. Os empregados já tinham colocado a mesa e quando chegou ali, ele não chegava. A cadeira dele estava lá puxada para ele sentar, mas ele não chegava. E o seu pai resolveu, mas a sua mãe e seu irmão ali no quarto. E quando abriu a porta, ele estava morto. Ele havia falecido, ele havia morrido. E ele deixou um bilhetinho do lado da cama dele, dizendo: papai, perdoa.
mamãe, me perdoa, meu irmão, me perdoa. E eu vou deixar um conselho para você, meu irmão: não faça como eu fiz, não faça como eu fiz, não abandona o papai, não abandona a mamãe, meu irmão, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. E ali o que restou foi somente pegasse aquele corpo, preparasse aquele corpo e enterrou-se aquele corpo ali na fazenda mesmo, e ficou o túmulo dele lá. E todas as vezes, todos os dias, seu irmão saía ali, olhava o túmulo do seu irmão e falava: ah, que saudade, meu irmão, ah, que saudade. O seu pai saía na varanda da sede da fazenda: oh, meu filho, que saudade, quanto que eu te avisei, quanto que eu te alertei. A sua mãe, da mesma forma, falava: oh, meu filho, quanto que eu te avisei, te alertei. E ali o tempo passou, apareceu uma moça na fazenda, o irmão dele casou, construiu-se uma casa do lado da casa do pai na fazenda. Passou-se ali um tempo, o seu pai, mas a sua mãe veio a falecer, e seu irmão herdou toda aquela riqueza, toda aquela herança. Enterrou-se o seu paizinho e a sua mãezinha do lado do irmão, fez ali uma igrejinha, e todos os dias ele ia ali, juntamente com a sua esposa, juntamente com seus filhos, e dizia: oh, Senhor, guarde os meus filhos, agora eu também tenho filhos, guarde o meu filho, Senhor, para que o meu filho não venha fazer comigo o que o meu irmão fez com meu pai. Não deixa meus filhos cair neste mundo, Senhor, da droga. Não deixa o meu filho cair no mundo da prostituição. Não deixa o meu filho cair, Senhor, nos conselhos dos falsos amigos, Senhor. E este jovem foi feliz, juntamente com a sua família, e Deus honrou a vida dele poderosamente. Então fica assim mais uma história contada na voz do Rocha, que sirva de exemplo para você, filho. Honra seu pai, honra tua mãe. Pais, também não provoquei ira aos vossos filhos, que é bíblico. Não provoquei ira aos vossos filhos. E honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. É um mandamento do Senhor. Que Deus possa abençoar todos os papais, todas as mamães, todos os seus filhos, possa dar sabedoria, compreensão. Seu pai, ele não quer o seu mal, sua mãe, ele não quer o seu mal, meu pai não quer o meu mal, minha mãe não quer o meu mal. Se eles têm uma bicicleta, eles querem que você tenha um carro. Se eles estudou até o primeiro ano, ele quer que você faça uma faculdade. Se ele tem uma casa, ele quer que você tenha duas. Que Deus possa abençoar. Obrigado você que assistiu até aqui. Continua orando por nós e fica aí para a próxima história, né? Assina o sininho das notificações, né? Repasse essa história também para outras pessoas, para que eles possam assistir, repassar para os seus filhos, para que não aconteça com esses filhos o que aconteceu com este jovem. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até a próxima, querendo Deus.